Olá, esse é o De Letra em Ponto, eu sou a Renata e hoje nós vamos terminar a nossa série de 3 unboxings de clube de assinatura de livro. Então esse é o nosso terceiro vídeo. Para quem não viu o primeiro e o segundo, o primeiro foi da TAG e o segundo Trinca Literária. E hoje nós vamos fazer do Clube da Literatura Clássica. Antes da gente seguir para o conteúdo, inscreva-se no canal e já deixa o seu like. Bom, então vamos para o conteúdo. Hoje nós vamos fazer o unboxing do Clube de Literatura Clássica, CLC. Vou abrindo aqui e vou falando um pouquinho da proposta. A proposta deles, como o próprio nome do clube já diz, é que você receba na sua casa, todos os meses, um livro clássico. O kit deles costuma ser muito bonito, vou mostrar para vocês. Então, um clássico para deixar de herança. A gente abre. Todos os livros deles vem, eu acho isso fantástico, eu acho isso maravilhoso. Vem embrulhado num pôster. Então, ele vem assim. Inclusive, esses pôsteres do Clube da Literatura Clássica foi o que eu usei para fazer o cenário aqui no fundo. Tem vídeo no canal também de quando eu fiz, vou deixar o link aqui na descrição. Os pôsteres são maravilhosos. Esse adesivo aqui, geralmente ele não rasga esse pôster. Tem que tirar com cuidado, claro. E ele também não costuma deixar cola. Então isso é legal porque dá para você usar para outras... Ó, já rasguei, só porque eu falei. Vou abrir com cuidado. Então, e esses posters são legais porque você consegue usar para decoração ou para fazer um quadro, mandar enquadrar, né? Ou apenas colecionar. Eu fiz o favor de rasgar. Tudo bem, acontece. Acidentes acontecem, mas geralmente, só porque eu falei, né? Mas geralmente não é assim. Geralmente eu consigo tirar bem... vai com cuidado, claro, mas ele sai. Acho que eu fui com mais pressa aqui para poder fazer o canal. Bom, então eu estou abrindo. Esse é o pôster. Vou mostrar o pôster completo. É um papel muito bom, tanto que eu consegui aplicar cola nele para fazer o cenário ali atrás e ficou ótimo. Junto no kit deles, eles enviam um outro livreto que eu falo porque é realmente um livrinho, de Jonathan Swift, que é o escritor, autor do Viagens de Gulliver, que foi o livro que veio no box desse mês. Capa dura. Já vou abrir o livro, mas antes eu vou mostrar o que vem. Vem um marca-páginas. Vem um retrato ou uma gravura, uma pintura do autor. E atrás uma frase também do autor. Aqui é um papel mais grossinho. Aqui veio um informativo num estilo de jornal, falando um pouquinho também sobre o autor. Tem um QR Code para assistir a aula e entender esta obra a fundo. Então, você só escaneia o código. Isso é legal porque você conhece um pouquinho mais sobre o autor. E, finalmente, o livro. Eu acho, não tenho certeza, porque eu não estou mais assinando o Clube de Literatura Clássica, mas eu acho que a assinatura hoje tá em torno de uns 80, 90 reais, por aí. O que eu gosto bastante no Clube da Literatura Clássica, os livros, eles costumam ser muito bonitos. A qualidade do material também, com que eles fazem os livros, tanto o papel, a capa, esses outros itens que vêm dentro do box, costumam ser de excelente qualidade. Costumam ter também gravuras, e aí segue
a história do livro. Viagens de Gulliver, ele é tido por alguns como ficção científica, por alguns como uma literatura infanto-juvenil. Vamos lá. Eu assinei o Clube da Literatura Clássica por 1 ano. O que eu gostava? Como eu já disse, as capas dos livros são lindas. Eu comecei, na verdade, comprando um box que era fora da assinatura, mas aí foi quando eu me apaixonei pelo clube, que foi o box do Guerra e Paz, do Tolstói. Vou mostrar aqui o box para vocês, que coisa linda. Então, a capa dura e em tecido, lindo. Veio também um marca-páginas. Vem um fitilho, além do marca-páginas, vem um fitilho para você marcar a sua leitura. Quais são as críticas que a gente lê e escuta sobre o Clube da Literatura Clássica, com relação às traduções? A tradução dos russos do Clube de Literatura Clássica costuma ser feitas pelos Guerra. Eu acho que são irmãos Guerra. Só que é uma tradução do português de Portugal. No Guerra e Paz, eu sinceramente não tive dificuldade em ler, apesar de ser essa tradução do português de Portugal. Eu considerei uma edição muito boa. Eu não tenho, gente, o comparativo com outras edições. Então, o que eu separei? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de tradução, às vezes a gente não sabe o quanto isso influencia. Eu só tive uma noção maior conforme eu fui amadurecendo como leitora. Conteúdos, tanto de livros, quanto lendo resenhas, quanto assistindo canais em YouTube, participando de clubes de leitura. E aí o pessoal vem trazendo essa questão da tradução. Então eu vou dar um exemplo. No clube, primeiro deixa eu mostrar a capa, que é maravilhoso esse Don Quixote. Lindo. Depois eu mostro a capa. Vou mostrar agora, vai. Só pra gente já encerrar esse assunto da estética, da beleza das capas. Os irmãos Karamazov, aqui do Dostoiévski. Olha que livro lindo, gente. Capa dura também, com o fitilho. Dentro, olha só. Então, ponto positivaço. Os livros são lindos, materiais de boa qualidade. Então, agora vamos voltar à questão da tradução. No clube de leitura que eu tenho com os meus amigos, que é o Passolantes Literários, também tem vídeo aqui já no canal. Vou deixar o link na descrição para quem ainda não assistiu. Lá no vídeo eu explico um pouquinho como que funciona. No último mês, eu fui a curadora. Então, eu escolhi a leitura. Eu escolhi Don Quixote. Eu iniciei a leitura por esta edição. Essa tradução aqui foi feita pelo Aquilino Ribeiro. Aquilino Ribeiro, ele foi um escritor e crítico literário português. Então, a tradução desse livro foi feita também no português de Portugal. Porém, o Aquilino Ribeiro, escritor português, nascido em 1885. Então, o português dele vai ser aquele português antigo. Então, já traz um pouquinho mais de dificuldade na hora da gente ler. Não é uma leitura tão fluida, porém, a tradução dele recebe muitos elogios, porque ele foi muito fiel à obra original do Miguel de Cervantes. Então, é um ponto positivo, claro, mas, como eu disse, ele traz uma dificuldade nessa fluidez da leitura. Eu vou dar um exemplo aqui eu separei aqui o primeiro capítulo já do livro, para ler rapidinho para vocês, só para vocês entenderem a diferença. E aí, porque aí, o que aconteceu? Eu comecei a ler nessa edição, e aí depois eu mudei para a edição da Penguin. Então, capítulo 1. Que trata da condição e estado do famoso cavaleiro Dom Quixote de La Mancha. Em certo lugar da Mancha, o nome, amanhã eu direi, vivia não há grandes anos um fidalgo. Destes velhos fidalgos de lança em armeiro, adarga antiga, pileca a manjedoira e galgo corredor.
Agora eu vou ler para vocês o mesmo trecho da tradução da Penguin, que trata da condição do famoso e valente fidalgo Dom Quixote de La Mancha e de como a exercia. Numa aldeia da Mancha, de cujo nome não quero me lembrar, não faz muito tempo vivia um fidalgo, desses de lança no cabide, adarga antiga, pangaré magro e galgo corredor. Talvez lendo só um trecho, vocês não percebam a diferença que isso dá na leitura, ainda mais de um livro, um calhamaço. Mas conforme você vai lendo, você vai avançando na história, aí você sente que não fica tão fluido lendo nesse português mais antigo e no português de Portugal. Coisa que eu não senti dificuldades no Guerra e Paz da tradução dos Guerra. Talvez por ser, apesar de ser um português de Portugal, seja um português atual. Com relação às traduções, o que eu percebi de quando eu assinei? Algumas traduções continham muitos erros, algumas traduções eram traduções de domínio público. E outra crítica que fazem também, não com relação às traduções, mas com relação à estética dos livros, aos desenhos. Falam, aí eu não sei, tá? Porque eu nunca pesquisei, mas isso foi o que eu ouvi algumas pessoas falarem, que são feitas por inteligência artificial. Sinceramente, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, sobre se eu sou contra ou a favor, desenhos e imagens feitas por inteligência artificial. Por que eu parei de assinar o Clube de Literatura Clássica? Justamente por conta das traduções. Eu percebia que quando eu pegava um livro da maioria, tá? Do Clube da Literatura Clássica, quando eu pegava o livro deles e eu comparava com uma outra edição, ou eu ia buscar alguma referência em outra edição, eu me sentia mais confortável lendo essa tradução dessa outra edição. Foi por esse motivo que eu fiz a escolha de parar de assinar o Clube de Literatura Clássica. Mas, de novo, tudo que eu tô falando aqui é com base apenas na minha experiência, o meu ponto de vista. Não é unanimidade, certeza, pessoas que estão assistindo ao vídeo agora gostam, assinam ou já leram algum livro do Clube de Literatura Clássica e gostam. Os russos, como eu falei, até hoje, os que eu li, eu gostei bastante. Então, eu acho válido sempre a gente experimentar antes de refutar. Eu, no caso, experimentei e eu me sinto mais confortável lendo outras edições. E é isso. Então, esse foi o nosso último unboxing. Eu espero que vocês tenham gostado. A dica do filme de hoje é o Meia-Noite em Paris, do Woody Allen. Gente, um filme fantástico, uma delícia de assistir, muito gostoso, e eu espero que vocês gostem, tá? Um beijo e até a próxima!